Fala pessoal, tudo certo? Bom, então essa é a nossa terceira aula, onde a gente vai aprender a fazer o nosso formulário de cadastro de cliente. Então, para a gente começar, eu já vou abrir aqui a nossa tabela que a gente criou na aula passada, né? Com todos os botões aqui, o nosso computador de registros, né? E também a nossa tabela aqui já prontinha. Bom, então hoje a gente vai criar o nosso formulário. Então, para a gente criar esse formulário, a gente vai pressionar Alt F11, que ele vai abrir aqui, então, o nosso Visual Basic, que é aqui dentro que a gente cria os nossos formulários, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vai vir aqui em Inserir, aqui na nossa barra de ferramentas, Inserir User Form, tá? User Form, formulário, beleza? Então, ele vai abrir aqui para mim essa caixinha que é o nosso formulário, e a gente pode estar redimensionando esse formulário. Então, como que a gente faz o redimensionamento? Tá vendo esses quadradinhos que a gente tem nos cantos aqui do nosso formulário? Então, essas são as opções que a gente tem para redimensionar. Você pode redimensionar tanto arrastando, né, esse quadradinho aqui, como também você pode vir aqui nas propriedades Height e Width, tá? E aqui você pode colocar também, por exemplo, se você colocar 500 aqui, ele vai redimensionar também, beleza? Bom, eu particularmente prefiro redimensionar o tamanho do meu user form pelas orelhinhas aqui que ele tem, fica mais fácil. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui nesse formulário, né? A gente vai mudar o nome. Então, aqui o nome tá ainda como user form 1. A gente vai colocar como cadastro cliente, tá? É melhor pra gente se identificar depois, ainda mais se você for trabalhar com mais de um formulário, né? Então, é sempre importante você colocar um nome que você consiga localizar com mais facilidade, tá? Então, veja que aqui ele já trocou o nome. E aqui, quando a gente aperta F5 para executar o formulário, vocês observam que aqui em cima ele fica como user form 1. Então, a gente consegue alterar também esse nome, né? Que é o título do nosso formulário. Então, aqui, para alterar esse aqui, a gente vem aqui na caption, né? Na propriedade caption. A gente vai tirar esse user form e vai colocar o nome que a gente queira de título. Então, eu vou colocar cadastro de cliente também, beleza? Bom, agora se a gente pressionar F5 para executar, veja que ele já está com o nome novo que a gente colocou. Ok. Agora a gente também vai alterar o back color, né, que é o fundo do nosso formulário. Eu gosto de trabalhar com a cor branca, que eu acho que fica mais legal o nosso formulário, a apresentação dele. Bom, feito isso, a gente vai alterar também a fonte de... Eu gosto de usar a Ubuntu, tá? Se você não tiver essa fonte no seu computador, você pode estar baixando ela na internet. É bem fácil, vou colocar aqui tamanho 9. Então, para você baixar essa fonte, é só você vir aqui no Google. Então, vamos clicar aqui. Vamos entrar no Google Fontes, tá? Então, é só digitar Google Fontes. Você vai vir aqui, vai procurar a fonte que você quer, por exemplo, a Ubuntu, né? Então, você vem aqui, seleciona essa aqui. Então, ele vai abrir aqui, né, todas as opções que você tem. E aí, você vai vir aqui, ó, em Download Family, tá? Então, você vai baixar ela, ela vai perguntar onde, né, você quer baixar essa. Eu vou salvar aqui dentro de Downloads mesmo. E vou dar um salvar. Feito isso, a gente clica aqui para mostrar na pasta onde que ele está salvo. Eu venho aqui com o botão direito em cima do meu arquivo que eu acabei de fazer o download. Venho aqui e faço a extração, tá? Então, eu vou clicar em extrair aqui. Feito isso, o que que ele vai fazer? Ele vai extrair, então, todas as fontes que eu tenho disponíveis, que eu baixei lá da minha família, certo? Então, agora você vai selecionar todas essas fontes aqui, né? Todos os arquivos de fonte. Vai selecionar tudo. Clica com o botão direito em cima de uma delas. Vai aqui em mostrar mais opções. E você vai procurar a opção instalar para todos os usuários, tá? Clicando aqui, aqui ele vai falar se eu desejo substituir, porque ele já está instalado, né? Então, eu vou colocar fazer isso para todos os itens atuais e vou colocar em sim. Então, ele vai substituir tudo por essas novas que eu acabei de baixar, certo? Fazendo isso, você já tem disponível dentro do seu computador a fonte que você quer. Então, você pode escolher dentro dessas opções que o Google Fontes dá, zilhões de tipos de fonte que você pode ter dentro do seu computador. Beleza? Bom, entendendo como você tem a fonte Ubuntu dentro do seu computador, é só você utilizar e escolher a fonte que você quer.
Beleza, então agora, pessoal, a gente vai vir aqui na nossa caixinha de ferramentas. Se não tiver aparecendo essa caixinha aqui para você, só você vir aqui, ó, em exibir, caixa de ferramentas. Ele já vai aparecer aqui para você, beleza? Então, aqui na nossa caixa de ferramentas, a gente vai selecionar o rótulo, tá? Vamos selecionar o rótulo e vamos dar um clique aqui dentro do nosso formulário. Então, dando um clique, ele já cria aqui para nós um rótulo, beleza? Bom, dentro desse rótulo, então, a gente vai alterar esse título, né? A gente vai colocar aqui nome do cliente, beleza? E aqui eu vou colocar um asterisco, né, para dizer que é um campo obrigatório, igual a gente colocou aqui na nossa tabela, tá? Bom, feito isso, eu vou aumentar aqui o tamanho da minha label, igual a gente aumenta o tamanho do nosso formulário, tá? Só clicar e arrastar nesses quadradinhos aqui, e ele já redimensiona aqui para você, beleza? Bom, criei então a minha label, nome do cliente, e agora eu vou ter que criar uma caixinha para eu poder digitar dentro dessa caixinha o nome do meu cliente, certo? Então, aqui na nossa caixa de ferramenta, a gente vai selecionar a opção caixa de texto. Então, selecionei a opção, dou um clique dentro do meu formulário, ele já cria aqui para mim uma caixinha de texto. É as caixinhas de texto onde a gente consegue fazer a inserção de dados dentro do nosso formulário, tá? Então, aqui nessa caixinha de texto, a gente vai fazer algumas alterações também, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai alterar o nome dessa caixinha, para quando a gente for criar os códigos, né, dentro do formulário, a gente saber qual caixinha a gente está falando, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar TXT, eu gosto sempre de colocar as caixas de texto como TXT, que eu sei que é uma caixinha de texto. E aí, eu coloco aqui nome cliente. Então, eu sei que essa caixinha aqui é o nome do cliente, tá? Então, toda vez que eu for me referir a essa caixinha, eu sei que o nome dela é TXT, nome cliente, beleza? Os labels, normalmente eu não costumo alterar o nome porque a gente não trabalha muito com eles. Então, quando eu for trabalhar com alguma label, né, dentro do meu código, daí sim eu faço a alteração do nome. Senão, eu deixo o nome padrão que o Excel próprio já cria, beleza? Bom, feito isso, a gente vai selecionar de novo a nossa caixa de texto. A gente vai fazer mais algumas alterações nela. A primeira alteração é mudar o nosso border style. Então, a gente vai tirar essa borda e vamos colocar uma borda single, tá? Eu gosto de deixar essa borda mais quadradinha, mais normal do que aquela borda 3D para dentro. E aí, o back style a gente vai deixar como transparente, tá? Então, a gente vai tirar o fundo dessa nossa caixinha de texto. Outra coisa que a gente vai fazer alteração é a cor da nossa borda. Eu quero deixar um cinza mais clarinho, mais neutro, tá? Então, deixei assim. Agora, a gente vai selecionar o rótulo. Também vai tirar o nosso backstyle, né? O nosso fundo. Vai deixar ele transparente. Acho que assim fica mais fácil, fica mais bonito da gente fazer as visualizações, certo? Bom, agora eu selecionei os dois. E o que eu vou fazer? Vou pressionar Ctrl. A hora que você encostar o mouse em cima aqui de um dos controles, né, do nosso formulário, ele vai aparecer essas setinhas, né, essas 4 setinhas, uma para cada lado. Então, quando ele aparecer isso, você vai pressionar e vai arrastar para baixo. O que vai acontecer? Ele vai duplicar, né, esse seu controle, certo? Bom, duplicando esse meu controle, eu vou fazer um dimensionamento aqui diferente. Então, eu cliquei e arrastei, certo? Nessas minhas abinhas aqui, para eu mudar o tamanho deles. E esse aqui, então, não vai ser mais nome do cliente, ele vai ser a minha próxima coluna, que vai ser celular, tá? Vou colocar tudo maiúsculo, celular. Então, a minha outro dado que eu preciso é o celular. Beleza. Feito isso, vou selecionar de novo e vou puxar aqui para o ladinho para eu criar mais uma caixinha, onde vai ser a data de nascimento. Beleza. Agora eu vou selecionar minha caixa de texto celular e vou mudar aqui também, né, para TXT celular. E essa minha outra aqui para TXT data nascimento. Lembrando que vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, desde que seja um nome mais fácil de vocês se localizarem depois, tá bom? Bom, agora eu vou selecionar essas duas caixinhas aqui, né? Esses quatro controles, vou clicar de novo no Ctrl e vou arrastar aqui para criar mais um controle para mim. E aqui não vai ser mais celular, vai ser CPF. Vou colocar tudo maiúsculo.
CPF. E a minha próxima aqui é o CEP. Então, eu vou tirar aqui, colocar CEP. Aqui também vou mudar o nome para TXT. TXT CPF. E aqui TXT CEP. Certo? Bom, agora a gente precisa de uma caixinha maior, então vou selecionar essa do cliente aqui, que é maior, para eu já deixar sempre tudo igualzinho, né? E aqui eu vou colocar endereço. Tudo maiúscula também. Endereço, certo? Agora eu vou pegar aqui de novo. Opa, põe muito para baixo. Puxa mais um para cá. Aqui eu vou diminuir, que a gente vai colocar o número. Número. Opa. Número. Número, beleza. E agora a gente vai pegar mais um desse aqui. Vamos puxar aqui pro ladinho. Mais um para ficar igual aqui. Vamos aumentar aqui. E aqui a gente vai colocar o bairro. Certo? Agora a gente vai selecionar esses dois de novo. Vai puxar aqui para baixo. Que agora vai ser o contrário. Aí agora aqui a gente vai colocar a cidade, certo? E aqui o estado. Beleza, então o nosso formulário já está quase pronto. A criação dele. Então, agora a gente vai selecionar tudo. A gente vai conferir se a fonte está certinha. Ubuntu regular 9. Beleza. A gente vai colocar também a cor, né, da nossa fonte. Então, aqui em Font Color, a gente vai colocar a cor dessa fonte. Eu gosto desse cinza aqui, que eu acho que fica mais neutro. Fica melhor a visualização, fica mais clean, tá? Mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Pode ser uma de cada cor, enfim. Fica a critério de vocês. Bom, a próxima parte agora é a criação dos nossos dois botões. Um de cancelar, né? Caso a gente abra o nosso formulário e não queira mais registrar nada, a gente pode clicar no botão cancelar. Ou então, quando a gente inserir os nossos dados aqui, a gente tem que salvar. Então, a gente precisa de um botão para fazer esse salvamento dos nossos dados que a gente inseriu aqui. Então, como que a gente vai fazer? Eu tenho duas opções, tá? Então, a gente pode vir aqui nessa caixa de ferramenta e escolher o botão de comando. Então, se a gente clicar aqui e colocar aqui, ele vai criar um botão, né? Que é a hora que você executa o sistema e você clica, ele é um botãozinho clicável, certo? Esse é o básico do Excel. Mas eu não gosto muito de utilizar ele, por ele ser um botão, vamos dizer assim, muito antigo, né? O modelo dele, o designer dele. Então, a gente não consegue fazer muitas alterações. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na minha caixa de ferramenta e crio um rótulo. Então, vou pegar ali o rótulo, vou colocar aqui dentro, certo? Vou redimensionar ele o mesmo tamanho dessa daqui. Beleza. Vou colocar ele aqui. Vou redimensionar um pouquinho aqui. E o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui na minha tabela. Vou selecionar esse meu botão que eu criei. Então, Ctrl C. Vou colocar ele aqui mesmo, que depois a gente vai excluir isso, tá? Só pra gente criar um gabarito aqui mesmo. Vou dar uma diminuída aqui. Assim. Vou excluir o que tá aqui dentro. Beleza. Então, para ficar o mesmo botãozinho padrãozinho, vai ser este daqui. Vou dar um Ctrl C, né? Vou selecionar e dar um Ctrl C. Vou voltar aqui no meu Visual Basic. E dentro desse meu label aqui, selecionei ele, dentro desse meu rótulo, vou vir aqui na opção Propriedade. Na opção Propriedade, Picture, tá vendo? Vou selecionar isso aqui e vou dar um Ctrl V. Tá vendo que agora ele colou para mim dentro essa imagem? Então, agora eu vou dimensionar aqui para ficar certinho. E eu vou vir aqui em Picture Position, né? Que é a posição da imagem. E vou colocar para ela ficar centralizada. Então, o que eu escrever aqui dentro vai ficar centralizado com a imagem, tá? Então, é muito importante para a gente fazer o nome do nosso botão. Então, aqui nesse botão, a gente vai colocar, né, no caption, vai colocar o botão cancelar.
cancelar. Beleza? Agora eu vou selecionar, dar um Ctrl e vou arrastar ele para cá, certo? E aqui eu vou criar o botão salvar. Beleza. Agora, esse botão salvar, eu vou alterar a cor para um verde, tá? E vou também colocar aqui como um médio, para ele ficar mais grossinho a letra. Eu gosto mais também. Então, aqui eu vou colocar o cancelar como um vermelho, né? Que a pessoa vai olhar e já vai ver que é cancelar. Então, eu vou colocar um médio aqui também, para ficar mais bonito o nosso formulário. Olha só, já está criando forma. Outro botãozinho que a gente vai precisar colocar, a gente vai criar outro rótulo. Então, vou selecionar aqui, vou criar mais um rótulo, bem aqui no cantinho. Colocar ele até maiorzinho. E dentro dele, então, no caption, a gente vai colocar aqui, novo cadastro. Então, a gente sabe que toda vez que a gente estiver cadastrando um novo cadastro, a gente vai saber porque vai estar escrito novo cadastro, tá? E aqui no texto, no alinhamento de texto, né? A gente vai selecionar o alinhamento right, tá? Para ele sempre ficar deste ladinho aqui. Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui. Isso. Vocês podem alinhar e configurar a tela de vocês conforme a necessidade de vocês. Vocês podem deixar maior, menor, enfim, tá? Bom, aqui eu vou deixar transparente também o fundo, então eu vou tirar o fundo, coloquei transparente, e esses dois botões aqui também eu vou deixar transparente o fundo. Pronto. Bom, pessoal, o nosso formulário está pronto, então se a gente pressionar F5, né, a gente vai executar o formulário aqui, ele já está pronto, ó, já dá para digitar aqui dentro, tudo bonitinho. Ainda não tem nem uma máscara criada, então eu posso escrever qualquer coisa em todos os espaços aqui que eu tenho para digitar. Mas se vocês forem lá no canal, tem vídeos que eu ensino vocês fazerem máscara, onde vocês conseguem digitar só maiúsculo, só minúsculo, ou fazer as configurações de celular, né, de data de nascimento para quando você digitar uma data, por exemplo, 23, e o próprio Excel já colocar a barra, que você não precisa digitar barra, somente os números. Então tem vídeo lá no canal, onde eu ensino a fazer isso, se vocês quiserem colocar a máscara de texto dentro do formulário, tá bom? Bom, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um módulo. Vamos vir aqui em inserir um módulo. Dentro desse módulo, a gente vai precisar criar uma sub. Então, eu vou escrever sub. Eu vou colocar um nome, que vocês podem escolher o nome. Então, eu vou colocar cadastro. Vou colocar abrir cadastro cliente, tá? Beleza. E vou dar um enter. Então, ele já criou aqui para mim, no final, o end sub. Então, tudo que eu escrever aqui dentro dessa minha sub, quando eu chamar essa minha macro, né, esse meu procedimento, ele vai executar, tá? Então, aqui eu vou chamar o meu formulário. Como que eu chamo o meu formulário, né? Eu vou digitar o nome do meu formulário, cadastro de cliente. Então, cadastro cliente. E aí, eu vou dar um ponto para chamar todas as possibilidades que eu tenho, né? Todas as propriedades. E eu vou chamar o evento show, que é o evento abrir, né? Mostrar, tá? Então, aqui dentro do Excel, a gente usa a palavra show para abrir o nosso formulário, beleza? Então, toda vez que eu chamar esse procedimento, ele vai abrir. E tá, mas e agora? O que eu faço? Bom, feito isso, agora a gente vai voltar aqui na nossa tabela. Vou dar um delete aqui. Então, ó, veja que ainda, quando eu clico aqui, não acontece nada. Mas eu quero que toda vez que eu clicar em novo cadastro, o meu formulário abra aqui na tela automaticamente, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Vou selecionar esse botão, né? Porque a gente já criou a nossa macro, tá? Essa macro precisa estar criada já. A gente já criou ela. Agora, a gente vai inserir essa macro aqui dentro. A gente vai selecionar com o botão direito. A gente vai atribuir macro, tá? E aí, aqui dentro vai aparecer aquela macro que a gente criou, tá vendo? Abrir cadastro de cliente. Se eu tivesse outras macros, ia aparecer aqui também todas as opções que eu teria disponível no meu projeto, tá? Então, como eu tenho só uma, vai aparecer só uma. Então, eu vou clicar em cima dessa daqui e vou dar um OK. Agora, veja o que acontece. Quando eu passo o mouse, ele já coloca a mãozinha, porque agora ele já tem uma fórmula aqui dentro, né? Ele já tem um código dentro desse botão. Então, toda vez que eu clicar agora nele, ele vai abrir para mim o meu formulário. Então,
Vou clicar e veja que ele já abriu aqui para mim o meu formulário. Então, pessoal, nessa aula era isso que vocês iam aprender, né? A criar o formulário. Eu ensinei vocês a fazerem o layout também, né? Ensinei vocês a criarem esses botões mais elegante, que fica mais legal o designer do projeto, combinando também com a nossa tabela. E também ensinei vocês como fazer, né? Criar esse botão dentro da tabela, onde é possível você abrir diretamente o formulário, tá? Aqui vocês podem ter N possibilidades. Se vocês tivessem mais formulários, vocês poderiam criar mais botões aqui, tipo novo cadastro, editar cadastro, excluir cadastro, por exemplo, né? Mas isso vai ficar para a próxima aula. Então, a próxima aula, o que a gente vai aprender? Próxima aula, a gente vai aprender a executar esse botão. Então, toda vez que a gente digitar alguma coisa aqui dentro, né? Escrever um cadastro de cliente aqui dentro e pressionar o botão salvar, ele vai pegar todos esses dados e vai jogar para a nossa tabela. Esse vai ser o tema, então, da próxima aula, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, pode deixar um like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações e até mais!